quais das seguintes reações reversíveis, então está dizendo no enunciado, apesar das setinhas aqui não serem a setinha da reação reversível, ele está dizendo no enunciado que essas reações são reversíveis. Então, quais delas são favorecidas no sentido indicado? Então, a reação é reversível, ocorre nos dois sentidos, mas eu estou indicando um sentido só aqui. Aqui, no caso, todas estão da esquerda para a direita. Poderia aparecer aqui uma indicando só no sentido inverso, presta atenção quanto a isso. Então, quais delas seriam favorecidas nesse sentido quando se eleva a pressão, mantendo-se a temperatura constante? Para que lado desloca o equilíbrio? É só pensar assim, ó. Quando eu aumento a pressão, eu estou diminuindo o volume de um sistema gasoso. Então, eu tenho espaço para menos moléculas. Lembra que o volume de uma amostra gasosa depende apenas da quantidade de moléculas que eu tenho. Só importam quantos mols, não importam qual é o tamanho da molécula, porque no estado gasoso as moléculas têm tamanho desprezível. As moléculas são muito afastadas umas das outras, a gente despreza o volume, o tamanho de cada molécula. Então, o que eu tenho que analisar? O sistema que tem maior quantidade de moléculas gasosas tende a ocupar mais espaço. Isso quer dizer que, se uma reação diminui a quantidade de moléculas gasosas, ela tende a ocupar menos espaço. Logo, ela vai ser favorecida por altas pressões. Vamos com os exemplos para ver se fica um pouco mais claro. Eu tenho aqui, ó, uma molécula de N2 reagindo com uma molécula de O2, produzindo duas moléculas de NO. Então, são duas moléculas se transformando em duas. Estou mudando do que é molécula, mas como a gente disse, do que é, não importa. São duas moléculas se transformando em duas moléculas. Então, essa reação aqui não é uma reação nem de expansão, nem de contração. Ou seja, o volume dela não muda. Se o volume não muda, essa primeira reação não sofre a interferência da pressão. Então, se eu aumentar a pressão, como ele está perguntando aqui, ao se elevar a pressão sobre esse sistema, para que lado o equilíbrio vai ser deslocado? Para nenhum. Por quê? Porque nem a reação direta, nem a reação inversa são reações de expansão ou de compressão, porque não há alteração do volume. E aqui na segunda reação ocorre exatamente a mesma coisa. Eu tenho duas moléculas, uma de bromo e uma de hidrogênio, formando duas moléculas de ácido bromídrico. Então, são duas moléculas se transformando em outras duas. Não muda nada. Neste terceiro sistema aqui, eu tenho uma molécula de nitrogênio reagindo com 3 moléculas de hidrogênio, produzindo 2 moléculas de amônia. Ou seja, eu tenho 4 moléculas se combinando para formar 2. Ou seja, nesse caso aqui, na reação direta aqui, nós temos uma reação de contração. E a reação inversa vai ser uma reação de expansão. Eu tenho 4 moléculas se transformando em 2. Então, quando eu aumento a pressão, o volume diminui. Favorece o lado que ocupa menos espaço, que é o lado direito, que é o lado dos produtos. Então, sim, essa reação no sentido indicado é uma reação de contração, de diminuição de volume, e, portanto, é favorecida pelo aumento da pressão. Então, essa aqui é uma das reações que são favorecidas no sentido indicado. Já a última reação tem 2 moléculas de hidrogênio se combinando com uma de oxigênio, portanto, 3 moléculas se combinando para formar 2. Também é uma reação de contração volumétrica, então também é favorecida pelo aumento da pressão, assim como a anterior. É uma contração um pouco menor, na proporção, se aqui na primeira o volume cai pela metade, já que são 4 moléculas se transformando em 2, aqui a diminuição é um pouco menor, é na ordem de 3 para 2, mas ainda assim é uma compressão, é uma contração. Também é favorecida pelo aumento da pressão.